Olá, meu nome é Marcos Nunes, esse é o canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí! É Seu por Direito. Nesta semana falaríamos sobre negativação indevida. Porém, uma tragédia que aconteceu no último dia 16 nos chamou muita atenção. Um jovem de 20 anos, de nome Guilherme, que estudava matemática na Universidade Federal de Goiás, foi assassinado pelo pai, que em seguida se matou. Uma das principais hipóteses era que o pai discordava dos alinhamentos políticos do rapaz e questionava se ele deveria ou não participar das ocupações escolares. Essa questão nos trouxe tremenda indignação, porque ela vem de encontro às questões de direito que discutimos aqui, aos direitos fundamentais, aos direitos constitucionais, que estão garantidos há mais de 27 anos. Essa tragédia nos traz duas questões importantes. A primeira delas é a seguinte: existe alguma lei que garanta a livre manifestação do pensamento? Segunda questão: é legítima a ocupação das escolas como forma de protesto? Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Essa frase é atribuída a Voltaire, um filósofo francês. Com essa ideia, eu repito a pergunta: existe alguma lei que garanta a liberdade de pensamento, a livre manifestação do pensamento? Existe. A nossa Constituição Federal, ela é clara, traz a lei em seus princípios fundamentais. Tanto que eu vou pedir licença para ler para vocês aqui alguns trechos que eu destaquei. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido um prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Após essa leitura, vemos que é ou que deveria ser a livre manifestação do pensamento. Significa que eu posso dizer qualquer coisa. Dizer qualquer coisa, sem consequência. Não é bem assim. Primeiro vamos dividir em duas situações aqui: o pensamento e a manifestação do pensamento. Pensar, você pode pensar absolutamente qualquer coisa, qualquer absurdo. Agora, a manifestação desse pensamento, e aí está claro lá na Constituição que é vedado o anonimato, ele pode ser executado, desde que não entre em choque com os direitos fundamentais que lá estão elencados. Por exemplo, posso falar de que as mulheres são diferentes dos homens? Do aspecto biológico, sim, mas com relação a direitos, não. Por quê? Porque a Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei. A pessoa pode pregar o racismo? Pode pregar a xenofobia? Não, porque o mesmo artigo da Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei. Por essa razão é que é vedado o anonimato. O artigo 220, também da Constituição Federal, reforça essa ideia de defesa da livre manifestação do pensamento. Ou seja, a nossa Constituição Federal, ela é rica e garantidora desse direito que é fundamental, obviamente com os limites. Portanto, resumindo essa primeira pergunta, a resposta dessa primeira pergunta, nós temos o seguinte: a Constituição é clara em garantir a qualquer cidadão a livre manifestação do pensamento. Portanto, pensar, você pode pensar o que você quiser,
Não é ilícito pensar o que quiser. Agora, expor o que você pensa encontra limitação constitucional, mas é seu direito manifestar-se e, para além disso, com responsabilidade, garantir que sua voz seja ouvida em qualquer lugar, porque isso é um dos princípios basilares da democracia e do direito. Vamos agora responder a outra pergunta. É legítima a ocupação das escolas como forma de protesto, do ponto de vista jurídico? A corrente majoritária entende que sim. A corrente minoritária entende que não. A história recente no estado de São Paulo nos deu uma lição muito importante. Ano passado, mais ou menos nessa época, em novembro mesmo, o governo do estado estava firme numa proposta de reorganização escolar que tinha como base o fechamento de várias escolas e alteração no currículo. O que aconteceu? Os estudantes ocuparam mais de 200 escolas e o caso, obviamente, que o governo do estado, comandado pelo PSDB, o senhor Geraldo Alckmin, levou para o judiciário a decisão sobre a desocupação das escolas, via um processo judicial chamado de reintegração de posse. O Tribunal de Justiça recebeu o processo, indeferiu a liminar e ainda deu um puxão de orelha no governador, porque estabeleceu ali, o desembargador estabeleceu no voto, que não é assim que se constrói educação. Inclusive remeteu ao artigo 14 da LDB, que determina que as alterações curriculares devem ser realizadas de maneira democrática, consultando todos os atores envolvidos no processo. E com essa derrota que o governo do estado teve, quem foi vencedor foram os alunos que ocuparam as escolas. Eles foram os grandes vencedores porque eles conseguiram derrubar essa medida que avançava. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma lição de democracia ao indeferir as liminares postuladas pelo governo do estado, pelo menos no município de São Paulo, e fundamentando sua decisão com base em princípios claros da nossa Constituição Federal. Inclusive, como os mencionados anteriormente, como a livre manifestação do pensamento e o direito de reunião pacífica. Agora, em 2016, as ocupações acontecem em todo o Brasil. Em todo o Brasil temos escolas ocupadas, temos faculdades ocupadas, temos universidades ocupadas. E desta vez é contra a PEC 241 ou 55, que congela os gastos ou os investimentos públicos nos próximos 20 anos. E daí as polêmicas prosseguem, com alteração de data do Enem, sem negociação com os estudantes. E, diferente da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, um juiz lá no Paraná decidiu utilizar recursos semelhantes ou utilizados pela ditadura para evacuar as escolas. Eu não vou chamar nem de reintegração de posse. Utilizando sinal sonoro para privação do sono, corte de energia elétrica, proibição de entrada de alimentos. Então, a polêmica prossegue e o debate segue na sociedade, não com o Estado. No estado do Paraná também, o Ministério Público emitiu uma nota oficial dando legitimidade às ocupações, fundamentando no artigo 205 da Constituição Federal. A DPU, que é a Defensoria Pública da União, elaborou uma cartilha com os direitos e os deveres dos alunos que eventualmente optaram pelo seu direito de ocuparem as escolas. A cartilha, o link para a cartilha, vai constar aqui na descrição do nosso vídeo. O Ministério Público do Paraná é a favor das ocupações. Quem tem uma posição contrária, defende essa posição contrária com base na própria Constituição também, porque a Constituição determina a continuidade do serviço público. E a continuidade do serviço público, em especial a própria educação, significa dizer que quem, trocando em miúdos, quer estudar tem que ter acesso à escola. Ou seja, nós estamos lidando com uma situação muito delicada e que acirra os ânimos das pessoas de uma tal maneira que já levou à violência em mais de uma situação. Em Diadema, os alunos que ocuparam uma escola estadual resolveram esta questão do argumento dos que são contra, porque eles ocuparam a escola, mas permitiram a continuidade das aulas. E aí, o que você pensa? Qual é a sua opinião? Deixe seu comentário. Esse é o canal, é seu por direito.
curta nossa página no Facebook, se inscreva na nossa página no YouTube. Muito obrigado e até semana que vem.